Olá, sejam bem-vindos ao Eco Bagagens. O mundo de hoje apresenta inúmeros desafios para as novas gerações. Ser jovem nos tempos atuais, como é ser? Como é lidar com isso? Nós começamos o nosso programa falando um pouco sobre o jovem advogado, mostrando quais as dificuldades e os desafios dentro da carreira do direito. Olá, ecobagueiros, tudo bem? Eu sou a doutora Juliana Luciana, já estou aqui para falar um pouquinho sobre a dificuldade do jovem advogado. Pois bem, primeiro eu queria falar para você que o jovem advogado não é aquele que tem entre 19 e 35 anos. A OAB entende que a inserção do profissional no mercado necessita de um conjunto de coisas. O profissional precisa entender das prerrogativas, ele precisa ter uma rede de networking, ele precisa ter acesso a clientes, ele precisa ter acesso ao magistrado, ele precisa, de fato, ter confiança para estar se inserindo nesse mercado. A OAB, ela dá, além de tudo, um desconto na anuidade para esse profissional, que chega a 50%, e também dá acesso gratuito a cursos e a especializações. Dá apoio da Casa dos Advogados, não só na execução, mas também a redes de network que ele pode estar consultando para estar executando plantões na Defensoria Pública, por exemplo, e está já recebendo a partir do primeiro ano. Isso porque há necessidade de comprovação de prazo para os concursos da área jurídica também. Nesse quesito, a gente pode dizer que a Lei 13.875 de 2019 foi um grande ganho. Afinal de contas, ela reduziu o tempo de 5 para 3 anos o prazo de comprovação de advocacia nos concursos públicos. Porém, ainda tem sido um limitante para o jovem advogado. Mas nem tudo são só sais, né? A gente vê que o novo advogado, ele tem um ganho muito grande no que se diz a nova advocacia, advocacia digital. Em decorrência disso, ele tem sido o profissional mais procurado no mercado para dar acesso aos compliances que falam da Lei Geral de Proteção de Dados, também aos sistemas que tratam de tecnologia e inovação, e também todos os formatos digitais, porque nós entendemos que o jovem profissional ele tem um acesso mais amplo aos problemas relacionados às redes virtuais, que cada vez é mais crescente e decorrente. Então, o jovem profissional ele tem uma visão inovadora e ele vem com um conceito além das doutrinas, o que traz para os escritórios um grande incentivo em contratar esse profissional como um júnior para que ele chegue a ser um sócio sênior. E claro, o jovem profissional ele deve pensar como um empreendedor, um jovem empreendedor, porque a partir de hoje as comissões elas passam a ser mais tecnológicas e inovadoras e também relacionadas a toda a parte de empreendedorismo. O jovem profissional, então, ele tem um grande ganho, porque ele passa a ter do mercado uma visão mais próxima e mais ampla. E ele traz para os escritórios um novo ponto de vista que faz dele um profissional desejado. Assim, eu queria dizer que é muito importante para o jovem profissional se manter firme e a advocacia ela é um grande desafio, mas vale muito a pena e, por experiência própria, não é fácil os primeiros anos, é importante a qualificação, as especializações, mas superar esse período faz com que o profissional não só ganhe no mercado, mas também tenha satisfação pessoal e possa ajudar as próximas turmas. Uma outra área que lida com aspectos importantes da juventude é a psicologia. Vamos entender um pouco melhor os desafios e os trabalhos desenvolvidos para jovens dentro da psicologia. Olá, eu sou Maria Laís, sou psicóloga e neuropsicóloga, trabalho com a abordagem da terapia cognitivo-comportamental e hoje eu vou contar para vocês sobre os desafios de ser uma jovem terapeuta. Bom, antes de começar a falar sobre os desafios, eu queria contar um pouquinho sobre a minha trajetória, como cheguei até aqui tão rapidamente, tão jovem. Eu, quando estudava no ensino médio, eu era treineira. Eu fazia o vestibular antes de terminar o ensino médio. E eu cheguei a passar em 2 vestibulares, um para teatro e outro para história. Eram áreas que eu tinha interesse na época, mas o que realmente me inclinava a fazer era a psicologia. E logo quando eu terminei o ensino médio do 3º ano, eu já tinha sido aprovada na UFMA, na Federal do Maranhão. E eu entrei lá com 17 anos. Fiz a graduação na universidade, mas eu também tive a experiência de fazer um intercâmbio
para a Escola de Psicologia da UNAM, no México. E lá eu fui estudar disciplina de neurociências, me apaixonei perdidamente e decidi que eu ia me especializar nisso. E aí, voltando para o Brasil, logo eu consegui uma bolsa na pós-graduação em neuropsicologia clínica. E aí eu fui fazendo ao mesmo tempo a graduação e as disciplinas da pós-graduação. Então já estava tudo muito encaminhado. Quando eu terminei até a escola de psicologia, na UFMA, a graduação, eu fiquei até 6 meses estudando em casa para a prova de residência da Unifesp, em Neurologia e Neurocirurgia, em que fui aprovada logo em seguida. E aí eu fiz 2 anos de residência. Ao mesmo tempo que eu fazia residência, eu também já concluí a neuropsicologia, a pós-graduação. Então já tinha uma pós-graduação, um certificado. E também estava fazendo a formação em terapia cognitiva. Ao mesmo tempo, eu já estava pensando também sobre como que eu faria minha vida profissional terminando a residência. Então tudo foi muito bem organizado. E aí, em seguida, eu terminei em 2018, eu já comecei a trabalhar em clínicas de convênio, atendendo pacientes, e também já comecei a fazer concursos públicos. E aí eu fui aprovada, fui servidora pública por uns 2 anos de uma cidade de São Paulo. Tive essa experiência, foi maravilhosa, assim, no meu currículo. Eu aprendi muito, tudo muito jovem, né? E aí, em seguida, eu ficava sempre pensando formas de exonerar para criar meu próprio negócio em psicologia. E nisso, eu já estou na minha 3ª pós-graduação, terminando, que é a especialização em terapia cognitiva. Nesse meio tempo, também já publiquei 2 livros e estou quase lançando o 3º. Eu publiquei um baralho terapêutico e também um livro de técnicas só para terapeutas. Então, ufa, tudo muito rápido. Agora eu quero contar para vocês sobre os desafios nessa trajetória toda. Bom, toda jornada envolve muitos desafios. A minha não poderia ser diferente. Então, desde a residência, eu fui esperando muitos desafios pelo fato de ser jovem e parecer muito jovem também. Então, na residência, eu fui fazer, como eu falei, né, práticas em neurologia e neurocirurgia. E lá eu tinha casos bastante complexos de atendimento de pacientes neurológicos, pacientes neurocirúrgicos, pacientes psiquiátricos, e várias vezes eu sofri negativas de pacientes familiares por conta de estar em treinamento, mas na verdade você ali já está qualificado, já está se qualificando, no caso eu já tinha até pós, né? Mas não era levado em consideração. E logo em seguida, quando eu terminei a residência, eu fui entrar no mercado de trabalho, e aí o desafio de você formar sua cartela de clientes. Eu comecei em clínicas de convênio, em que eles pagam muito pouco, muito mesmo, com o discurso de que você ainda não está preparado, que você deve atender de forma gratuita para você ganhar experiência, que você deve atender pacientes socialmente, um valor mais baixo, para que você consiga formar anos de práticas profissionais. Enquanto isso, você tem todas as obrigações, né, como todos os adultos têm, sobre suas contas, a sua continuidade da sua formação, que também envolve custos, e sustentar a sua própria clínica, né, comprando materiais, testes, livros, outros recursos terapêuticos que possam lhe agregar, mas a dificuldade é você se inserir nesse mercado conseguindo um valor que consiga bancar toda essa estrutura. Como saída, eu entrei no concurso público para sustentar aí esse meio período de práticas, né, de vida profissional. Ao mesmo tempo, para compensar sempre essas dificuldades, essas lacunas, esse discurso de jovem despreparado, eu sempre estudei muito, por isso talvez eu tenha conseguido essa formação sólida em tão pouco tempo. Então, ao mesmo tempo que eu fazia cursos complementares, eu fazia também sempre a supervisão clínica, e faço até hoje, que é você discutir os casos com outros terapeutas para tomar sugestões, validar o seu processo de formação, do seu raciocínio clínico, do plano de tratamento para o cliente. Ainda em relação aos desafios, o que eu percebo hoje, com 6 anos de prática profissional, eu sei que é pouco tempo,
eu sou uma jovem terapeuta, eu vejo que muito quem invalida o jovem terapeuta é o próprio professor, o próprio supervisor, aquele que treina o jovem terapeuta para se qualificar para o mercado de trabalho. Mas nesse meio tempo, você também, nessa jornada de desafios, encontra pessoas que acreditam em você, que acreditam no seu trabalho, que reconhecem os seus esforços, e isso é muito gratificante. Hoje em dia eu participo de vários grupos de estudos, grupos de supervisão para me manter atualizada e sempre estar buscando novidades, gosto de aprimorar sempre a prática clínica. Em um dos grupos em especial, eu convivo com pessoas muito mais velhas que eu em idade cronológica e também em idade, em tempos de trabalho. E é interessante quanto que esse grupo em especial me valida como uma jovem terapeuta. E eles contam sempre, né? Retiram aqueles mitos que a gente tanto acredita, que vão levar-se 10 anos para a gente ser um terapeuta capacitado, para a gente construir a nossa cartela de clientes, viver bem da clínica. E eles contam também que esses desafios que a gente tem com um paciente ou outro, com um caso mais grave, um caso mais difícil, um caso que às vezes a pessoa não está engajada no processo de terapia, eles também passam, independente da idade. Isso tranquiliza muito um jovem terapeuta com a sua ansiedade toda, né, de fazer o melhor, de dar o seu melhor. Aí a gente vai percebendo que na vida o que mais importa, principalmente na prática profissional, é o seu engajamento, o seu comprometimento, o seu exercício ético profissional. Isso conta muito mais do que você ter 30, ter 40, ter 50 anos de idade cronológica, ou ter vários anos de prática clínica, 20 anos, 30 anos de prática, 40. Isso conta muito mais quando você está ali com a pessoa e ela percebe que você está engajado em cuidar dela e transformar a sua vida. Eu penso que há muitos desafios, há muitos preconceitos, e o que move a juventude é o espírito da mudança, e esse espírito que me move todos os dias para enfrentar esses desafios. Bom, esse foi o meu relato para vocês, eu espero que tenha agregado, se você aí é um jovem profissional. Nutrição infantil, também é um tema em destaque. Como é cuidar dos jovens, cuidar dos filhos e ser jovem na profissão? Olá, tudo bem? Eu sou Nayara, sou nutricionista infantil. Hoje eu atuo tanto em Belo Horizonte, quanto online, quanto aqui em São Paulo. Sobre a questão dos desafios, né, de ser jovem na minha profissão, eu tenho 3 anos de formada, me formei pela FMG em 2018, atuei na saúde pública por 3 anos, e hoje eu vejo que as principais dificuldades, né, que a gente vê aí em relação a ser jovem, nessa questão das profissões, é justamente de posicionamento em relação às famílias, em relação aos outros profissionais. É uma questão que a gente vem se desenvolvendo, acredito eu, que com a prática mesmo. Cada dia que passa, eu tenho um pouco mais de confiança, um pouco mais de segurança, de me colocar, de me enxergar como um profissional de fato, que tem experiência, que tem um posicionamento interessante para essas pessoas. E quando se trata de mães, né, hoje meu público materno é grande, eu atuo justamente com bebês e crianças, né, então eu pego aí de bebezinhos de 6 meses até crianças pré-adolescentes de 12, 13 anos, é um público realmente bem específico, onde que eles têm uma demanda muito grande, e eu sinto muitas vezes uma certa insegurança, às vezes pela questão da idade, às vezes pela questão do próprio aparência, né? Então, essa é uma preocupação que muitas vezes eu acabo tendo em me parecer mais velha. Hoje eu tenho 27 anos, farei 28 em agosto, e isso é uma coisa que por muito tempo eu fui carregando isso como uma crença de que eu sou muito nova, não consigo atender mães por não ser mãe, por não ter, né, essa vivência na prática. E aos poucos eu venho quebrando esse paradigma e vendo que sim, é possível eu atender esse público, entendendo com empatia, com escuta realmente, para garantir
um atendimento de qualidade, um atendimento que eu consiga ter uma assertividade melhor nas condutas e também nas orientações. Então hoje meu principal desafio, sendo jovem na profissão, é justamente esse, de me posicionar em relação às famílias, em relação aos profissionais, de que sim, é possível um profissional jovem de carreira e também de idade conseguir ter eficiência, ser assertiva nos acompanhamentos, tanto de bebês quanto de crianças. O meu desafio muito grande é um olhar para dentro de que é possível, por fora, externalizar essa capacidade e esse amadurecimento. O que o mercado apresenta hoje para as novas gerações, para o público jovem? Como saber investir? Aonde aplicar o seu dinheiro? Quais os desafios? Apesar de toda a vergonha do universo, menino Caio, conta pra gente como foi a doideira de, com 24 anos, pedir demissão de um trabalho que você já estava há algum tempo para empreender no seu ramo, que é tatu. Foi muito doido, tinha medo, tive muito medo, mas tá dando super certo. Tô fazendo o que eu quero, o que eu sempre gostei de fazer, né? O que eu sempre quis fazer, e tá dando super certo. Troquei de cenário? Troquei, porque aqui tudo é muito diverso e tudo acontece o tempo todo e toda hora. Uma pergunta que todo mundo faz muito frequentemente é: como vocês lidam com as finanças? A gente lida de uma forma meio doida, mas também dá certo. A gente sempre calcula, óbvio, todos os custos, todos os benefícios que aquilo vai trazer, porque a gente não faz o financeiro só pensando real no financeiro. Que nem nós temos na casa lugares que são multidiversos, que nem este que tá aqui atrás de mim, que é uma biblioteca viva. Por que viva? Você pode trazer um livro, por exemplo, e aí você deixa e você leva outro, ou você só deixa para doar. São coisas que trazem zero custo para casa, só que no retorno financeiro é legal, porque quando a gente divulga que tá dando livros, que tem livros de graça, que você pode sentar e vir ler, a gente aumenta automaticamente a quantidade de clientes. Agora eu tô aqui com a minha amiga Érica, que empreende junto com a gente na Galeria das Manas, e ela vai dar um breve relato de como é ser uma jovem de... Quantos anos, Érica? Eu nem 28. lembro. 28 anos e empreender neste mundo doido que a gente tá vivendo. Oi, gente, sejam bem-vindos à Props. Muito prazer, eu me chamo Érica, sou proprietária da Props Acessórios. E, gente, é um desafio constante. Nos stories eu sempre posto a questão do dia a dia, de o quanto a gente tem que ser inovador, o quanto a gente tem que apresentar utilidade no que a gente vende. Não é só vender, não é só demonstrar um produto. É mostrar o quanto ele é útil, o quanto eleva a autoestima e enfim. E eu tinha uma formação, eu sou assistente social, né? E sou especialista na área da saúde. E assim, abandonei a minha área, esse desafio, estou encarando de empreender. E é sobre isso. Nossa, amiga. Tem sido meio louco, mas tá fluindo. Tá fluindo. Eu acho que assim, dá um pouco de insegurança, dá medo. Mas eu acho que com o apoio, eu acho que a gente sente muito isso na galeria, sabe? Com a Bia, com as outras meninas, com o Caio também. Um apoio, um acolhimento, sabe? Tem dia que você tá mais desanimada que não tem como, né? E assim, quando você tem o apoio de outras mulheres que empreendem e sabe o quanto é difícil, né? E o quanto ao mesmo tempo é prazeroso, tipo, faz toda a diferença. E me conta mais uma coisinha só pra gente finalizar, amiga. O que você diria hoje pro jovem que vai te assistir e quer empreender? Pra acreditar no seu sonho, seja qual for o produto ou o que quer vender, empreender, acreditar, demonstrar utilidade naquilo pro seu público e fazer com muito amor e carinho. Eu acho que a Props, tem muito isso. Tudo que a gente faz, a gente coloca amor, coloca carinho, mostra tudo. Então não é só o espaço físico. A gente tem o espaço físico agora, mas sempre foi digital. E assim, é envolver o cliente no processo. Você tem que ter humanização no que você faz. Acho que é um diferencial muito grande. E você tá prestes a descobrir como surgiu a Galeria das Manas. A Galeria das Manas é um empreendimento jovem, tá? Nós contamos com um carinha e
muitas outras mulheres que nem dá pra somar agora, mas são 11 empreendimentos no total, tá? A gente tem desde designer de sobrancelha, passando por tatuador, tem brechó kids, tem artesanato, como este lugar maravilhoso onde eu estou, e a gente tem parte comestível também, porque nós temos o café, temos o bar, e a gente tem inclusive acessórios, então anel, colar, brinquinho, tudo nós temos por aqui. A gente tentou casar tudo num universo e deixar tudo muito juntinho para ser proveitoso para quem vem. Então, se eu quero comprar, por que não comprar naquele lugar X? A gente sempre procura dar essa importância às coisas. A maioria de nós somos completamente jovens. Nós temos só uma pessoa que é jovem de coração, porque na idade ela não é mais, que é a Vânia, que é a dona desse cômodo onde eu tô. E todo mundo viveu perrengue, até tentar acertar alguma coisa na vida. Eu principalmente, eu venho de CLT, né? Trabalhei a vida toda registradinha, trabalhando no quadrado, assim, da pessoa CLT, no shopping. Então, foi uma coisa completamente nova, completamente diferente e que surgiu pelo fato de eu ser mãe solo e precisar ter mais tempo com a minha filha. Iludida, né? Porque, vou trabalhar 8 horas no shopping, tá? Lá por dia. Tem hora pra entrar, tem hora pra sair, achando que trabalhar pra mim mesma ia ser mais fácil. Mas não, se eu trabalhava 8 antes, hoje eu trabalho 24 e tá tudo bem, porque tá dando certo. Mas é doideira demais, é loucura. E a Alice, que é a minha filha, ela é o motivo porque tudo isso existe. A Galeria das Manas existe, sobrevive e é um lugar diverso para pessoas diversas, para públicos diversos, por conta de uma criança, por causa daquela menininha que transforma literalmente a vida e sonhos da gente. Uma coisa que a gente focou muito na casa foi em trazer espaços instagramáveis. O que são? Lugares que as pessoas podem chegar e fazer fotos. Até o nosso banheiro é todo planejado pensando no cliente. E, gente, é sério, isso trouxe aquele boom pra galeria. Porque as pessoas ficam assim, nossa, onde é aquela parede? Onde é aquele lugar? Porque você pensa, você faz uma foto assim, ó, do nada com a Nina Simone. Aonde, gente? Pelo menos na nossa cidade, em lugar nenhum. E aí a pessoa se encanta. Então eu acho que a questão pra você que quer empreender, quer crescer, quer ter um negócio próprio, precisa estar pensando no geral do cliente. Porque se eu tenho um brechó, vamos colocar um brechó em pauta. Eu tenho um brechó X que vende roupas até legais, só que ele não tem um espaço legal. E eu tenho um brechó X que vende roupas legais e tem um espaço legal. Onde é que eu vou? Tem que pensar. Eu acho que a gente precisa pensar muito no que a gente pensa quando vai em algum lugar. Eu falo assim, eu quero ir num lugar onde é legal, onde as pessoas são legais e que seja bonito. Então você encontra aqui. A gente tem tudo e um pouquinho mais. Eu tô com a sorridente Aurora, que também faz parte da Galeria das Manas. E a dúvida que não quer se calar, Aurora. Como é empreender nos dias de hoje sendo uma jovem garota? Tá sendo incrivelmente louco e buscar espaço, buscar entender, aprender, e tá me trazendo muito autoconhecimento e um certo empoderamento, né? Como é o financeiro, a parte financeira? É meio louco pra lidar? Tá dando tique nervoso já? Como é que tá isso? É muito novo, né, pra mim. Primeira vez, assim, que eu só corro atrás de coisas, só. Então eu tô aprendendo quanto custa, quanto devo cobrar, o que vai, o quanto que vai de quantidade. Então eu tô aprendendo muita coisa e são muitos detalhes mínimos e eu não sei mais o que falar. Tá procurando podcast, né? Que você comentou outro dia que você tava assistindo podcast, ouvindo, né, podcasts. Tem o podcast do Food Mix, que foi muito bom pra mim e expandiu, assim, abriu a mente. Quando eu comecei a ver, foi uma hora de podcast e eu falei, não quero mais abrir um café. Porque o café parece que é algo simples, mas a estrutura é de um restaurante comum. E o retorno não é de um restaurante. É diferente a margem de lucro, de gasto e afim.
Então, você conta que, principalmente com relação ao seu lado financeiro, foi realmente a melhor escolha, investir em você, em um negócio para você. Com certeza, eu investi em mim, uma coisa que eu sempre quis. Então, além do questão financeira, é questão para mim também, né? De mim mesmo. Me deixou mais feliz também. Muito bom. Então a gente sabe que empreender pode dar certo se a gente correr atrás do nosso sonho. É correria, mas pode. Esse é o importante. Gente, vale muito correr atrás do que você acredita. E pra finalizar, eu acho que a máquina do jovem é essa coisa doida, né? A gente nunca tem tempo, nunca tem regra, nunca segue muita coisa. E eu digo com toda a certeza, eu afirmo assim, ó, de coração, ser jovem e empreender, gente, parece cilada, mas nem é, viu? A linguagem para jovem na internet. Nós vamos mostrar uma matéria super interessante de um canal no YouTube que se destina a esse propósito, empreender notícias para o público jovem. Oi gente, eu sou o Adriano Melancia, eu sou um dos apresentadores do canal Reload e eu vou contar como que funciona um pouco o canal e como que a gente chegou até aqui. O Reload é um canal de notícias para jovens, que produz conteúdo a partir das reportagens e checagens de 10 organizações jornalísticas independentes e super premiadas. Agência Pública, Agência Lupa, Amazônia Real, Congresso em Foco, É Nós, o Eco, Marco Zero Conteúdo, Ponte Jornalismo, Projeto Colabora e Repórter Brasil. Essas 10 organizações se uniram para pensar em como levar um jornalismo de qualidade para um novo público. Essa foi uma das iniciativas ganhadoras do Google News Innovation Challenge em 2019. A gente se juntou aos jornalistas para democratizar o acesso à informação e trazer notícias com a nossa voz. A gente tinha que considerar que os jovens urbanos de idade de 18 a 28 anos provavelmente nunca leram um jornal impresso na vida. São jovens que vivem da cultura visual e oral. Por isso a gente decidiu inovar nos formatos. Quadrinhos, clipes, poesia e os famosos vídeos focados nos apresentadores, o que a gente chama de formato youtuber, porque eles também passam uma identificação e uma confiança para o público. A gente sempre trabalha com uma redação colaborativa com as 10 organizações jornalísticas e a equipe do Reload, para a gente não perder o cuidado da apuração jornalística na nossa linguagem. Como o Brasil é muito grande e diverso, essa variedade de culturas, caras e sotaques é uma marca muito forte no Reload, o que faz com que a gente se aproxime mais do nosso público. Além da diversidade de sotaques, a gente também traz a diversidade racial e de gêneros. Apresentando o Reload, temos brancos, negros, indígenas, pessoas LGBTQIA+, inclusive a Mia, que é pioneira com uma mulher transexual apresentando um canal de notícias para jovens. Outra coisa que a gente percebeu é que para falar com os jovens, a gente tem que pensar as pautas a partir do público que a gente quer alcançar. Sobre o que eles querem se informar. Quais são os assuntos mais debatidos no Instagram ou no Twitter? E por isso, uma das estratégias mais importantes do Reload é a gerência de comunidade. Olha, não basta apenas estar nas redes. É preciso que o canal ouça, interaja e crie conexão com seguidores e inscritos. A gente foca na interação com o nosso público, sempre respondendo mensagens, comentários. A gente está no Twitter, no YouTube, no Instagram e no TikTok. E a gente busca sempre ficar próximo da linguagem nativa de cada uma dessas plataformas. Também sempre de olho em como os influenciadores passam informação em cada uma dessas redes. Assim, a gente se aproxima do público. Porque para falar com os jovens, é preciso estar sempre ligado em qualquer mudança nos formatos, na linguagem, em tudo. E claro, sempre atento também às métricas de performance de cada rede. Para se ter uma ideia, quando a gente fez a nossa pesquisa no início de 2020, o TikTok nem aparecia e o Facebook estava lá em cima. Hoje, o Facebook foi praticamente abandonado pelos jovens no Brasil. E já o TikTok é a rede que a gente tem mais inscritos. Eu tenho muito orgulho de fazer parte da equipe do Reload e é sempre muito legal poder falar sobre ele. E para não perder o hábito, esse aqui é o canal Reload, a gente descomplica a notícia. Tchau, gente! Chegamos ao final do Eco Bagagens de hoje. Convido vocês a estarem conosco no nosso próximo encontro. Até lá!